Nós vamos conversar com o advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Bom dia, Portela. Bom dia, Glauco. Bom dia, ouvintes. Portela, ontem nós tivemos a divulgação no Diário Oficial de uma ampliação do veto do presidente Jair Bolsonaro em relação à obrigatoriedade do uso de máscaras. E dessa vez ele vetou ali um trecho deixando de ser obrigatório o uso de máscaras em presídios, bem como estabelecimentos aí, responsáveis pela aplicação de medidas sociojuvenis. Como que você viu isso, Portela? De uma maneira bastante preocupante, o presidente se coloca contra o povo, mais uma vez, né? Contra a população mais vulnerável. A gente vê, desde o começo do governo Bolsonaro, inclusive um discurso, né, bastante draconiano, bastante severo contra a população mais vulnerável, né, contra a população negra, contra a população pobre, contra os trabalhadores, e claro que não ia ser diferente no que toca à população encarcerada. Aliás, não se tomou nenhuma medida desde o começo da pandemia de maneira eficaz para se frear o avanço do coronavírus nos presídios. Nós vimos mesmo quando Sérgio Moro era ministro da Justiça, fazendo uma afirmação desumana, né, dizendo que não se podia fazer nada em relação ao vírus, né, que o vírus é biológico e que faz parte do cenário, então o que esperariam que fizesse, né, como se lavasse as mãos, né? Olha, não vão fazer nada porque não há nada que se possa fazer, porque são pessoas que estão presas por crimes que cometeram, então estão ali porque merecem, mais ou menos seria essa a conclusão que a gente chega do discurso do governo, né, então capitaneado ali no Ministério da Justiça pelo Sérgio Moro, e segue o ministro da Justiça totalmente inativo quanto à questão de se preservar a saúde da população encarcerada. E aí esse veto presidencial só coroa, né, um discurso anti-direitos humanos, anti-direitos fundamentais de uma população que está extremamente vulnerável a essa pandemia, porque a gente sabe que nos presídios não se tem instalações médicas adequadas, não se tem pessoal médico em número suficiente para atender a população prisional, nem numa situação de normalidade, que dirá agora numa situação de pandemia. Então isso aí é algo criminoso por parte do presidente da República. E lembrando, né, o ministro Sérgio Moro, quando a pandemia já avançava, chegou a dizer em abril que a situação no sistema prisional estava sob controle. Depois a gente viu que não é bem assim, embora a gente ainda tenha, né, Portela, uma falta de transparência em relação aos dados reais sobre a situação da pandemia no sistema prisional brasileiro, já que a maior parte dos presos está em sistemas estaduais e nem todos os estados aí se dispõem a oferecer esses dados, né, por mais que entidades pressionem, por mais que inclusive mesmo integrantes do Ministério Público ou das defensorias públicas tentem ir atrás para saber, mas infelizmente isso ainda é pouco transparente, até porque existe pouca testagem em relação a isso, né, Portela? Quer dizer, é uma situação dramática na prática do sistema prisional brasileiro e se ilude quem pensa que fica ali, né, porque expõe também os funcionários, expõe as pessoas que estão fora do sistema prisional, é algo realmente terrível, Portela. O vírus não vai ficar encarcerado, né? Ele vai circular dos presídios para fora, de fora para os presídios, como você bem disse, os agentes penitenciários estão expostos a essa pandemia, né? Inclusive aqui no Paraná, a gente sabe que eles estão muito preocupados, os agentes penitenciários, com a situação deles, e não tem resposta para eles também. Eles já cobraram aqui no Departamento Penitenciário informações sobre a questão da saúde dos presos e do pessoal que trabalha nos presídios e não tem resposta. E a gente sabe, por notícias, né, pela mídia não comercial, de que há focos de coronavírus dentro dos presídios. E mesmo assim,
o governo, tanto federal como estadual, ignoram essa situação, quando não muito, subestimam, né, dizendo, não, está tudo sob controle, mas como você bem disse, não se tem notícia sobre o que está sendo feito por parte das autoridades para se manter a saúde e a vida das pessoas que trabalham nos presídios e também da população encarcerada. E agora, também nesse momento em que não se pode nem ter acesso aos presídios por parte dos advogados, por parte dos familiares, então a angústia é tremenda, né? Eu mesmo tenho clientes que estão presos e eu não consigo ter acesso a eles, é apenas por vídeo, quando eu consigo marcar a videoconferência, porque também coloco uma série de entraves para que o advogado não consiga ter esse contato com o cliente, porque daí, obviamente, haverá denúncias de situação de maus tratos, de abandono, de omissão de socorro dentro dos presídios. E a gente sabe que não é possível, na verdade, ter essa noção real por meio de videoconferência. Aliás, tentaram até fazer audiências de custódia por videoconferência, o que é uma aberração. Sim, o vídeo, né, é aquilo, nós estamos vendo um recorte da imagem ali, nós não estamos vendo o que está acontecendo para fora da câmera, e além disso, como que vai se esperar que o preso denuncie situações de abuso, de tortura, maus tratos, omissão de cuidados, quando ele está ali dentro do presídio e do lado dele está aquele que deveria realizar esses cuidados, ou muitas vezes aquele que talvez tenha até praticado maus tratos contra o preso. Então é inimaginável pensar que nesse modelo de videoconferência a gente consiga ter a real dimensão da tragédia que acontece dentro dos presídios. Agora, Portela, falando aqui da Procuradoria-Geral da República, em especial do titular Augusto Aras, no início ali da sua caminhada, né, como na PGR, o Aras foi muito criticado por se demonstrar sempre ali, ainda né, inclusive, por se demonstrar sempre muito alinhado com o governo Bolsonaro, mas no inquérito das fake news e também em relação aos protestos antidemocráticos, ele tem se posicionado de uma outra forma, até quando nós tivemos ali o episódio dos fogos de artifício sendo jogados contra o STF, ele foi bastante rápido, o que não vinha acontecendo. Você acha que essa movimentação do Augusto Aras é, de uma certa forma, para ele romper um isolamento, já que ele é mal visto no STF, também mal visto por boa parte dos integrantes do Ministério Público de uma forma geral? Ele quer romper um pouco essa imagem de adesista ao governo? Acho que tem esse fator, sim. A gente vê uma mudança de atuação dele depois que houve uma rebelião por parte dos integrantes do Ministério Público, que estavam inconformados com a atuação adesista do Augusto Aras, né? Lembra que teve até nota em jornal dos procuradores e promotores dizendo que não concordavam com essa atuação, e depois disso a gente vê uma mudança, né? Pelo menos nesse momento, que indicaria uma possível tentativa de independência da PGR. Mas também a gente não sabe outros interesses que estão por trás dessa nova tática do Augusto Aras, né? Porque, ainda que ele, nesses casos que você citou, ele tenha se posicionado, né, de uma maneira um pouco mais contrária aos interesses dos apoiadores do Bolsonaro, mas, por outro lado, a gente vê em situações bastante importantes que ele se posiciona de uma maneira bastante favorável ao Bolsonaro, né? E aí eu cito a questão quando começaram a se tomar medidas judiciais contra o Bolsonaro por conta da omissão dele no combate ao coronavírus, né? Na forma como ele trata a pandemia. E a PGR endossou todas as medidas do Bolsonaro. Também a gente não vê uma atuação mais efetiva da PGR em casos que envolvem essa atuação do Bolsonaro mais direta no seu ataque às instituições, né? O Augusto Aras, ele tem ido para cima de apoiadores, né? Escolhido ali um ou outro bolsonarista de segundo escalão e tal, para mirar os torpedos dele contra essas pessoas e aí passar uma imagem de uma possível independência, né? Mas a gente
ainda precisa avaliar melhor isso para ver quais são os reais interesses do Augusto Aras, considerando o histórico dele até aqui, que é um histórico que nos permite concluir que é uma atuação como se fosse um puxadinho do governo, né? Então, vamos aguardar os próximos passos dele, porque existem ainda algumas ações aí muito importantes que estão no STF e tal, que miram direto na família Bolsonaro, né? Então, aí que nós vamos ver o teste de fogo dele, se ele vai ter essa independência toda que ele diz que quer ter. Poderia ser mais uma mudança cosmética, similar inclusive a essa aparente moderação de Jair Bolsonaro nas últimas semanas, Portela. É isso mesmo. Você vê que o Bolsonaro também deu uma amainada, né, no seu discurso mais virulento que ele vinha fazendo todo final de semana, né, com seus apoiadores contra o STF, contra o Congresso, contra um setor da mídia. E depois que essas ações do STF ali no inquérito das fake news e quando a situação se complicou com o Queiroz, você vê que ele deu uma pequena amainada no seu discurso, mas como você falou, é isso, uma mudança cosmética. A gente não pode se enganar com essas aparentes mudanças de tom, quando por trás das cortinas esse pessoal aí está tramando a destruição do Brasil, né? Não para, os projetos de destruição do país não param de jeito nenhum. Aí o que acontece? O Bolsonaro talvez não vá para o front ali direto agora, está se preservando um pouco, mas coloca o seu batalhão para fazer o trabalho sujo, né? O Ricardo Salles, o Paulo Guedes, a Damares, esse pessoal todo aí continua a todo vapor o projeto de destruição do país, de entrega das nossas riquezas e da retirada de direitos de maneira assim avassaladora. Tá certo, Portela, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, bom trabalho. Para você também. Conversamos com o advogado criminalista, professor de processo penal na Unicuritiba, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, José Carlos Portela Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.